né? Aqui eu só trouxe para vocês, para ilustrar alguns exemplos do que apresentamos ao município como produto do porta a porta. Além de um banco de dados com todos os domicílios devidamente mapeados e todas as informações de todos os domicílios, a gente apresenta também resultados consolidados e gerais de privações sociais que a gente identificou. Como eu disse para vocês, a gente considera, né, pobreza a partir de 3 dimensões, portanto, ali ilustrando, a gente sabe qual que é o percentual de domicílios que apresentam privação em cada uma das dimensões tratadas no âmbito do índice de pobreza multidimensional. E aí, a gente vai distribuindo e tratando os indicadores no município, tanto em todo o seu território, quanto por áreas. Por áreas eu até nem trouxe para apresentar para vocês, mas demonstrando o quão pobre, né? Qual que é a quantidade de domicílios que apresentam privação naquele indicador. Se a gente tem aí, né, um percentual de privação muito alto em um indicador específico, a gente merece, então, uma atenção especial. Precisamos pensar e analisar quais serão as ações executadas no âmbito desse indicador para que a gente consiga diminuir e minimizar essa privação social que está extrema, que está alta naquele município. Os indicadores de padrão de vida, né, que tratamos da mesma maneira, aí estão apresentados os 6 indicadores da dimensão de padrão de vida, e aí é interessante ressaltar que o diagnóstico subsidia as ações dos projetos do programa Travessia. Então, um exemplo, aqui nós estamos falando da dimensão padrão de vida, para que tenhamos condições de diminuir as situações de privações sociais no âmbito do padrão de vida, a gente tem um projeto específico que se chama Travessia Social, além de parceiros como Cedru, Copasa, CEMIG, que efetuam intervenções diretas para que a gente consiga diminuir as situações de privações sociais identificadas. O mesmo ocorre nas dimensões de saúde e educação que temos tanto no âmbito do programa Travessia, né, quanto em nível municipal e estadual, ações que são executadas especificamente para a redução daquelas privações. A Tati apresentou para vocês que a gente tem o Travessia Educação e o Travessia Saúde, que atua para que tenhamos condições de reduzir as situações de privação nesses indicadores. Aqui, para ilustrar, eu disse para vocês que a gente divide o município em territórios, né? O próprio município se responsabiliza por essa divisão conosco, a gente apoia, mas o município quem conhece o seu território, né? E que trata conosco dessa divisão. E aí, quando a gente vai elaborar o produto do projeto, a gente consegue identificar as áreas que apresentam não só maior concentração de pobreza multidimensional, quanto as áreas que apresentam maior concentração de privação em um indicador específico e que orienta aí a intervenção e que orienta as ações no âmbito das políticas públicas. Bom, gente, o produto do porta a porta, o mapa de privações, ele orienta a construção de um outro produto, posso assim dizer, que é a matriz de ações articuladas. O que que isso quer dizer? A gente identificou quais são as privações, a gente identificou em quais dimensões, em quais indicadores estão as maiores situações de pobreza e as maiores situações de privação social existentes naquele município. Agora precisamos sentar, governo estadual, governo municipal, para que elenquemos quais ações serão desenvolvidas no âmbito das políticas públicas para que a gente consiga diminuir as situações de pobreza. Então, a gente elabora a matriz de ações articuladas, que é todas as ações que serão executadas, tanto pelos projetos do programa Travessia, que a gente apresentou para vocês, quanto dos nossos parceiros, quanto no âmbito municipal, o que vamos fazer durante o período de execução do Travessia no município, para que consigamos diminuir as situações de pobreza multidimensional existentes no município. Em linhas gerais é isso, o projeto Porta a Porta ele ocorre dessa maneira que eu apresentei, em linhas gerais. Eu vou retornar, Joanita, para a Tati, que vai apresentar, aqui estão os meus contatos, viu gente? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta ou conversar sobre algum ponto específico, eu estou à disposição na CEDES, aí está o meu telefone e e-mail. E a Tati vai dar continuidade para que a gente apresente os outros projetos do programa Travessia.
Muito obrigada, Luísa. E, particularmente, eu sou encantada com esse programa Travessia, porque eu acho uma ideia fantástica do governo de Minas de trabalhar o combate e a minimização de pobreza com um indicador, com outros indicadores, que não é só a concepção da renda, né? Então, isso, na gestão social, isso é um avanço assim, extremo, que pode parecer, muitas vezes, simplório, mas quando você vai adentrar a todas essas situações que foram colocadas aqui, tanto pela Tatiana quanto pela Luísa, a gente entende a complexidade do programa Travessia, né? Aí eu queria aproveitar, antes do retorno da Tatiana, fazer uma analogia com os profissionais do SUAS, porque eu peguei pontos estratégicos que a Luísa foi falando, só para a gente conseguir entender a transversalidade desse programa para a nossa política, né? Aí os municípios podem estar perguntando assim, mas a abrangência do programa Travessia é tão pequena, né? Do porta a porta, desculpa, não do Travessia, mas a abrangência é tão pequena, né? Foi falado aqui 70 municípios que estão fazendo porta a porta agora, nesse momento. Entretanto, a gente pode pensar no universo do sistema, aí eu busquei uma analogia com o SUAS e o programa Travessia. Porque o programa Travessia, a primeira etapa do programa Travessia é a identificação dessas famílias em situação de pobreza, que utiliza o Porta a Porta, um projeto específico do programa, para identificar essas famílias. Onde a Luísa elencou aqui 8 ações estruturantes para a realização do Porta a Porta. Nós temos, no âmbito do SUAS, um banco de dados, que é o Cadastro Único de Programas Sociais, onde estão ali cadastradas famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos, né? Que seria o maior número de famílias pobres do município. Qual que é o diferencial do Porta a Porta para o CadÚnico? Que o Porta a Porta, ele faz busca ativa em todos os domicílios, independentemente da renda. E o CadÚnico não são todas as famílias do município que são inseridas no CadÚnico. Entretanto, o município pode elencar o seu CadÚnico como um instrumento para subsidiar o seu planejamento. E a lógica é essa mesmo, né? Então, a Luísa, ela elencou aqui 8 etapas do Porta a Porta, né? Uma delas, seleção dos municípios. No âmbito do SUAS, a gente pode pegar essa ação e falar o quê? Quais as famílias que vão ser selecionadas para eu fazer a busca ativa. Eu tenho como identificar no Cadastro Único, se eu quiser utilizar o corte de renda até meio salário mínimo, eu peço o operador do cadastro técnico, que faz o Cadastro Único no município, para me gerar uma relação do município, das famílias com renda per capita até meio salário mínimo. Ou se eu quiser no município identificar um outro corte de renda, eu utilizo, né? E ainda esses municípios, esse operador do CadÚnico, ele vai me dar um relatório por território, que foi o que a Luísa me falou. Onde estão essas famílias que eu tenho que buscar no território do município de Água Boa, né? Lá tem 2.000 famílias com corte de renda até meio salário mínimo. O operador do Cadastro Único vai selecionar essas famílias por áreas naquele território, que foi o que é o que o projeto Porta a Porta faz. Uma segunda ação que ela falou, ela seleciona os articuladores. No âmbito do município, ele pode selecionar os articuladores das políticas sociais que vão fazer essa transversalidade no combate à pobreza, né? Quem é que vai ser o profissional da política de saúde, que vai ser o articulador dessa agenda transversal no município? Quem é o articulador da educação? Quem é o articulador da infraestrutura, da habitação, né? O município, ele pode estabelecer uma matriz de prioridade pensando como sugestão, né, o que foi citado aqui, que é utilizado pelo projeto Porta a Porta. Uma outra etapa é dividir os territórios em área. Isso os profissionais do município já têm, né, feito, de acordo com o mapa do município, quais são as áreas onde estão as famílias em maiores situações de vulnerabilidade, ou que não seja vulnerabilidade de renda. O Cadastro Único pode identificar e mapear. São 5 regiões do município, são 10, são 15, e
para trabalhar dessa forma planejada, estabelece-se essa região, né, como mini áreas do município A, B ou C. Uma outra etapa é a capacitação dos articuladores, que isso pode ser feito também pelos SUAS. Identificou esses profissionais das políticas sociais, né, os profissionais do SUAS, ou alguém que vai coordenar essa agenda transversal no município, vai orientar e capacitar esses profissionais sobre essas ações que serão desenvolvidas. Outra etapa, seleção dos visitadores. No âmbito do SUAS, quem visita a família são as equipes de referência, né? Entretanto, se eu estou fazendo uma ação transversal, o município pode identificar um grupo maior de visitadores, né? Pessoal da saúde, pessoal da educação, e estabelecer quais são os profissionais que vão ser responsáveis pela busca ativa, porque a equipe de referência do CRAS, ela é impossível ela conseguir fazer a busca ativa no município maior, né? Estabelece-se a quem serão os visitadores, o SUAS pode capacitar esses visitadores com relação a essa busca ativa da família, né? A partir daí, capacitação dos visitadores, inicia-se o processo de busca ativa, observando as áreas que foram divididas pelo CadÚnico e já com a seleção das famílias por áreas, por cada profissional visitador. A partir daí, terminou a busca ativa, estabelece o mapa de privações, que o porta-a-porta utiliza e que nós trabalhamos na aula das provisões, chamamos de agenda social, onde foram identificadas no busca ativa diversas desproteções. A partir daí, né, já é uma ação de governo do município para tomar a decisão. Identificou as desproteções na saúde, na educação, na assistência. A partir dessa desproteção identificada, quais vão ser as intervenções de governo que o município vai desenvolver para minimizar a situação e melhorar a qualidade de vida daquelas famílias. Então, eu quis fazer essa analogia porque, independente se o município tem o porta-a-porta ou o programa Travessia, a gente consegue pensar na metodologia utilizada pelo programa Travessia e adequar essa metodologia na lógica do SUAS. Tatiana, agora é com você. Obrigada. Bom, então estamos de volta. Achei ótimas essas contextualizações que a Joanita fez e queria só esclarecer ou exemplificar com uma outra questão, que a definição de articuladores que estão em outras áreas do município é fundamental. Né? Articular com as pessoas que estão na saúde ou em outras secretarias, como a própria educação, é fundamental para que o porta-a-porta aconteça, para que a estratégia de busca ativa tenha sucesso e também, quando o município é beneficiário do Travessia, para que as ações sejam executadas de maneira mais ágil, de maneira com mais qualidade. Por exemplo, em um dos municípios em que eu estive semana passada para acompanhar o porta-a-porta, quem estava fazendo a busca ativa, né, quem estava aplicando o formulário do porta-a-porta, era o agente comunitário de saúde. Isso foi definido pelo prefeito, foi uma articulação feita pelo próprio município e a equipe de saúde estava acompanhando muito de perto a execução do porta-a-porta. O agente comunitário é uma pessoa que já é da comunidade, que as pessoas já conhecem, as famílias já conhecem, porque a gente tem que considerar que dois pontos fundamentais. Primeiro, a gente tem que ter todo um cuidado com a abordagem dessa família na casa dela, né? Ela tem que querer abrir a porta, querer responder. E quando é o agente comunitário de saúde, isso fica mais fácil, porque é uma pessoa que ela já conhece, que visita todos os meses, que ela já confia, porque resolver problemas de saúde no município às vezes é complicado e o agente comunitário facilita esses caminhos, então tem um nível de confiança muito grande. E quando o agente comunitário de saúde ajuda, fica muito mais fácil, fica muito mais prático. E fica, gente, porque aí vocês estão pensando, a equipe do SUAS tem que fazer essa busca ativa, né? O pessoal do CRAS e tudo mais. Só que os agentes comunitários de saúde estão em maior número e já tem por atribuição visitar essas casas. Então é uma dobradinha que pode ser feita e que funciona muito bem.
E vocês não sabem, assim, talvez vocês não tenham a dimensão do poder que é bater em todas as portas das casas dos municípios e recolher as informações. Os visitadores sociais, inclusive, são orientados a anotar, a registrar no formulário outras questões que são importantes para a ação da política pública, que não são questões diretamente relacionadas ao formulário. Por exemplo, se ele encontra, se naquela visita, que é breve, né, o formulário, como a Luísa mostrou, tem uma página, e ele, então, é aplicado muito rapidamente, às vezes o visitador nem entra, né? Tem gente que fala, não estou aguentando mais tomar café, que todo mundo me convida para tomar um café, e tem gente que não, faz na porta, 10 minutos e pronto. Mas ele percebe ali, naquela visita breve, situações de violência doméstica, de uso de drogas, de outras questões que a assistência social, o próprio SUS ou outras secretarias ali no município tem que tomar uma providência e que não são diretamente ligadas às questões do IPM, aos indicadores que estão sendo investigados, mas que são informações valiosas, uma vez que está batendo em todas as portas do município, né? Traz muita informação para a ação depois. Inclusive, nos municípios que já têm o mapa de privação, a gente teve uma mudança de gestão no ano passado, né? Muitas equipes são novas e nos ligam sempre, eu tenho travessia, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu já tive. A gente até fez um seminário aí para esclarecer para todo mundo essas questões todas, mas vocês têm o mapa de privações. Recorram a ele, porque você inclusive pode comparar quais são as famílias que você tem que estão em situação de pobreza multidimensional que ainda, porventura, podem não estar no CadÚnico. Algumas famílias, inclusive, podem ter perfil do Bolsa Família e não estão recebendo. Então, você pode ter ali alguma questão que você precisa tomar uma providência. Então, municípios que fizeram porta a porta em 2011 e 2012, busquem o mapa de privações que o município recebe, com a lista de todas as famílias que foram visitadas, inclusive. Se vocês não têm, peçam a Luísa anotar aí o telefone e o e-mail dela, que ela disponibiliza para vocês esse diagnóstico que é valioso aí. Bom, voltemos. Bom, a Luísa nos explicou o porta a porta, que é a primeira estratégia que o município recebe. A partir daí, a gente leva os outros projetos. Os diagnósticos que nós temos do porta a porta, infelizmente, não diferem muito de um município para outro. A gente está esperando que esse ano, como a gente chegou em outras regiões, como vocês vão ver no mapa que eu vou mostrar, que anteriormente nós não tínhamos chegado ainda com o programa Travessia, algumas questões, alguns resultados sejam um pouco diferentes. Mas nos municípios onde nós já estivemos, os resultados são muito parecidos e as principais privações são bastante similares. Nós temos, naqueles 10 indicadores que a Luísa apresentou, como principais privações, educação, anos de estudo. Tem municípios em que pelo menos 90% das casas tem alguém que não estudou 5 anos, né, ainda. É claro que tem muita pessoa idosa nessa condição. Graças a Deus e as políticas, nós não temos muita criança fora da escola mais, a meninada está estudando, né, o que é um prognóstico aí bom para o futuro. Outra privação que é identificada muito alta é a insuficiência de abastecimento de água, muita gente ainda sem acesso à água tratada e muita gente sem banheiro em casa. Acreditem se quiser, tem município aí que tem índices alarmantes de pessoas que não têm ainda como fazer suas necessidades em casa ou como tomar um banho e tudo mais. Então, essas são ações que a gente combate com muita veemência, com muita força, e também são ações que eu espero que vocês vejam refletidas nos outros 5 projetos que eu vou falar um pouco mais sobre eles agora. Bom, o Travessia Social, ele age muito diretamente nas privações que são identificadas nos domicílios. As ações estão sempre voltadas para reduzir as privações que as pessoas vivenciam em suas casas. Então, existem ações como construção de banheiro, reforma das casas, colocação de piso, quando a pessoa às vezes não tem um piso adequado. Muita gente ainda mora em casa de chão batido, de terra batida, ou até de esterco. Inclusive, na última capacitação, muitos municípios nos disseram que as pessoas fazem muito piso da casa com esterco. Então, a gente, no Travessia Social, resolve esses problemas. Constrói banheiro na casa de quem não tem, reforma o banheiro na casa de quem tem banheiro inadequado, reforma, às vezes, o domicílio todo. Às vezes,
não tem telhado adequado, ou alguma coisa está quase caindo, não amplia a casa, mas reforma para que ela tenha condições mais dignas de viver ali. Outra ação que o Travessia Social faz também é a construção e o fornecimento de equipamentos de mobiliário, computadores, para equipamentos sociais como o próprio CRAS. Então tem municípios que não tinham CRAS e que com o Travessia Social receberam e hoje já tem esse equipamento funcionando, construído e equipado pelo próprio Travessia Social. Eu espero que aqueles 45 municípios que foram contemplados, que a Joanita nos disse no início, né, façam a adesão lá, de acordo com a resolução do Conselho Nacional, e utilizem o recurso do Travessia Social para outras finalidades. Então, a gente também entende que, se a infraestrutura social no município for mais adequada, ou seja, tiver uma unidade básica de saúde funcionando, em condições adequadas, um CRAS, às vezes um centro comunitário, um mercado, a gente entende que isso também contribui para a redução da pobreza multidimensional. Então, essas são as ações que o Travessia Social faz. Quando nós trabalhamos o Travessia Renda, nosso foco está na inclusão produtiva das famílias. Nós tentamos sempre focalizar naquelas famílias que estão em situação de pobreza identificadas pelo Porta a Porta. Aí, gente, a partir de agora, a maioria das ações que são desenvolvidas estão focalizadas naquele público identificado pelo Porta a Porta. Eu só posso construir um módulo sanitário, um banheiro ou reformar uma casa de uma família que foi visitada pelo Porta a Porta e lá foi identificada que ela tem essa privação, ela tem essa necessidade, ela tem essa demanda. No Travessia Renda, da mesma maneira. Quando a gente vai trabalhar a qualificação profissional dessas famílias, por exemplo, a gente vai sempre buscar aquelas famílias que no Porta a Porta foram identificadas com essa necessidade de capacitação ou com pessoas em situação de desemprego. O formulário que nós utilizamos no Porta a Porta, ele tem os 10 indicadores que a Luísa apresentou e ele foi acrescido de 3 ou 4 perguntas que nos subsidiam para a execução dos projetos. Uma delas é essa: quantas pessoas estão desempregadas e quantas querem se capacitar? Então a gente depois, quando leva o Travessia Renda, a gente busca essas famílias que foram identificadas com o interesse em se qualificar. É claro que a gente abre para outras famílias no município, mas o foco prioritário são essas. Outra ação que o Travessia Renda faz, que é muito importante, é a abertura de turmas de elevação de escolaridade, num outro modelo que não é o modelo da Secretaria de Educação, apesar da Secretaria de Educação ser uma parceira desse projeto. Porque quem pode certificar é só a Secretaria de Educação. Então, o Travessia Renda abre as turmas de elevação de escolaridade, né, nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, dá aulas, fornece as aulas, né, contrata um profissional que está lá acompanhando esses alunos, e quando eles terminam o conteúdo que é ministrado, quem dá as provas, quem fornece toda a estrutura, inclusive as provas normalmente são feitas no SESEC ou vão ao próprio município, mas quem certifica é a Secretaria de Educação. Outra ação que é fundamental no Travessia Renda, que é muito importante, é o Mutirão da Cidadania. Quem já recebeu aí na sua cidade o Mutirão da Cidadania sabe que ele movimenta bastante a cidade, porque a gente trabalha com a emissão, com a redução da subnotificação, né, do subregistro civil. Então, nós emitimos certidões de nascimento, casamento e óbito. Em alguns municípios a gente faz até a conversão da união estável em casamento, o que faz um sucesso danado, né? Até quem não achava que queria casar na hora que vai ter a possibilidade, quer casar também. E, na verdade, é uma conversão, né? Não é aquele namorado que quer casar, já vive em união estável e converte em casamento. Agora, é importante também a emissão de carteira de trabalho e de identidade. Da carteira de identidade. Nesses municípios, muitas vezes, para a emissão da carteira de identidade, você tem que se deslocar para outro, não é verdade, gente? Então, aí a família fica dependendo de ter um transporte ou do dia que pode ir e tudo mais, e a gente leva isso como Mutirão da Cidadania para o próprio município. Então, essas são as principais ações do Travessia Renda. No caso do Travessia Educação, nós temos a própria elevação de escolaridade com a abertura de turmas de EJA, de educação de jovens e adultos, e aí a gente tem toda uma forma de levantamento dessa demanda, né? Quantas pessoas, onde elas estão, que querem estudar em quais os níveis, tanto nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais e também no ensino médio.
Outra ação é a reforma e o equipamento de escolas estaduais. No caso, o foco aí no caso da reforma são as escolas estaduais que têm prioridade para receber tanto ampliação, quanto reforma, quanto equipamentos, quando o município faz parte do programa Travessia. Essas são as duas principais. Tem uma outra ação que é o Progestão, que é a capacitação de gestores escolares, e aí podem ser tanto gestores escolares estaduais quanto gestores escolares municipais. E é importante porque esse ano a Secretaria de Educação está capacitando gestores municipais, até através do PIP também, mas até então os gestores municipais escolares tinham pouco acesso a capacitações do nível que é oferecido no Progestão, que é uma capacitação inclusive desenvolvida pelo MEC, pelo Ministério. O Travessia Saúde, ele foca nos dois indicadores que nós trabalhamos lá no IPM, que são mortalidade infantil e desnutrição. Esse ano foi determinado como foco para trabalhar a desnutrição na infância e nos idosos. Então, todas as ações que o Travessia Saúde faz é para buscar reduzir a mortalidade infantil e a desnutrição nessas duas faixas etárias, crianças e idosos. Como que eles fazem isso? Eles fazem um plano de ação com o município, em que eles definem quais são as ações junto com o município que serão executadas, aí no caso com a equipe de saúde mais especificamente, para reduzir esses dois indicadores, de mortalidade e de desnutrição. E outra ação que é feita enquanto o município é beneficiário do programa Travessia, ele tem seus recursos do programa Saúde em Casa duplicados. Essa é uma ação que a Secretaria de Saúde articulou com o programa Travessia nesse ano e que tem resultados muito bons, porque a equipe de saúde em casa, o programa Saúde em Casa é que mantém a equipe de saúde da família. Então, com a ampliação desse recurso, o município consegue manter, reter profissionais profissionais mais qualificados no próprio município e também ampliar as ações nesse campo. O Banco Travessia, ele é uma ação muito inovadora, né? Quem já teve oportunidade, certamente já se falou dele por aqui, não sei se no telepresencial, mas na capacitação de gestão do SUAS, que alguns de vocês devem participar também, porque ele é um projeto sem precedentes, assim, não existe um projeto similar ao Banco Travessia que a gente tenha conhecimento. A própria equipe do Banco Mundial, quando esteve visitando o governo de Minas, ao conhecer o Banco Travessia, falou disso, que eles não conheciam nada parecido. Todo mundo ouve falar em Banco Travessia, e a gente até tem relatos de cidadãos que passam em frente à agência do Banco Travessia nos municípios que já tem e perguntam quanto pode pegar de dinheiro emprestado, como é que faz para fazer um microcrédito. Não é isso. O Banco Travessia, ele é um banco que remunera a educação na família. Como é que é isso? Qualquer família no município que hoje é contemplado com o Banco Travessia, são 40 municípios, qualquer família que tenha pelo menos uma pessoa que não estudou 5 anos na vida, pode cadastrar a família inteira no Banco Travessia. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil. Vamos supor que eu more com meu marido e meus 2 meninos. Eles têm 10 anos, 12 anos. Os meninos estão estudando, né? É importante que eles estudem, então eles estão lá. Só que eu só estudei até a 2ª série, meu marido já tem o ensino médio. Então eu posso me cadastrar no Banco Travessia, porque eu só tenho até a 2ª série, estudei menos de 5 anos. Então cadastro a mim e a toda a minha família, todo mundo. A partir daí, tudo o que nós estudarmos vale travessias, que é a moeda do Banco Travessia, lá no banco. Então, eu vou me matricular, porque eu vou voltar a estudar, afinal de contas, né, vou ganhar um dinheirinho no Banco Travessia. Eu assino um contrato que dura 2 ou 3 anos, e a partir daí tudo eu levo o comprovante lá no banco. Eu me matriculei num curso num EJA. Eu vou lá e levo no banco a minha matrícula, meu comprovante de matrícula. Isso vale, se eu não me engano, 150 travessias. Cada travessia vale R$1. Vou lá e levo no banco esse meu comprovante. Levo o comprovante de matrícula dos meninos. E aí, com essa história de ganhar dinheiro no Banco Travessia, meu marido também quer estudar. E passou no vestibular. Levo também o comprovante de matrícula dele, que vale 500 travessias. No final do ano, todo mundo passou direto, né? Ai dos meus meninos se não passar direto, ou se tomar bomba. Então eu levo o comprovante
de aprovação deles e levo o meu também. E aí isso também vale mais travessia. E isso vai até o fim do meu contrato. Quando eu terminar o meu contrato, que foi de 3 anos, que aí eu posso ganhar mais, eu vou lá e digo, gente, meu contrato acabou, vamos ver aí quanto que eu vou receber. A gente faz as contas que são baseadas em todos os comprovantes de educação que eu levei nesse tempo. E posso ganhar até R$5.000 se eu conseguir acumular isso tudo durante o período que eu sou cliente do Banco Travessia. Agora, uma coisa importante, se eu desistir, eu perco as minhas travessias da matrícula. Eu só recebo aquilo que eu ou a minha família for até o final. Ah, me matriculei no EJA. Ah, mas estudar é tão difícil, não deu para ir, eu desisti. Eu perco as minhas matrículas, aquelas travessias da minha matrícula. Mas se depois eu voltar a estudar, eu torno a ganhar e se eu concluir, eu não perco mais e ganho mais pela conclusão. Tá bom? Se vocês quiserem, façam perguntas sobre o banco, porque ele é meio diferente mesmo, como eu havia dito, e sempre suscita dúvidas. Mandem as perguntas para cá que a gente responde. Bom, então vamos avançar, que ainda tem muita coisa para dizer. Vamos lá. Eu sou assessora do programa Travessia, como eu disse, a gerente é a Maria Urbanita Roberta de Lima, e o objetivo do programa é promover a inclusão social e econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da população, por meio da articulação. Então, vocês podem ver que desde o início, desde o objetivo, ele já diz da articulação e em localidades territoriais definidas, que são os municípios que são selecionados. Mas como, afinal, um município faz parte do programa Travessia? Porque você deve estar aí pensando, nossa, esse tanto de coisa eu quero para minha cidade. A gente sempre recebe ligação, recebe ofício de município querendo participar. Como é que eu faço para aderir? Como é que esse programa chega? Bom, nós temos um primeiro critério técnico que é o IDH. Nós atendemos sempre os municípios com menor IDH do estado. E aí a gente até teve recentemente a publicação de um novo IDHM, né, nós utilizamos o IDHM, em agosto ou julho foi lançado o novo IDHM pelo PNUD. Uma dica, inclusive, né, entrem no Atlas de Desenvolvimento Humano, que está lá no site do PNUD, são mais de 180 indicadores por município, que você pode utilizar, inclusive, para subsidiar seu planejamento de ações. A exemplo do que a Joanita disse, de você utilizar seu banco de dados do CadÚnico, lá tem outras informações que certamente o CadÚnico não traz, mas que são importantes para você planejar. Outra dica, que inclusive eu assisti ontem, é no site www